Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Malloy e solta a vinheta aí. Zombie Apocalypse. Bom galera, como prometido, Maquiavel. Gente, Maquiavel. Esse livro aqui, gente, é muito difícil de ler. Por quê? Se você não entender de política, não perca tempo lendo esse livro aqui, que você não vai entender bulhufas do que ele está falando. Mas se você entender pelo menos o mínimo de política, você vai entender como é que é Maquiavel. Mas também, gente, não se assuste, o Maquiavel também não é um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças. Na hora quando eu li, eu pensei assim, nossa, Maquiavel deve ser difícil, não sei o quê. A hora que meu pai leu Maquiavel, ele não entendeu direito. Eu falei, caramba, se meu pai leu Maquiavel, não entendeu, então vai ser difícil. Mas aí eu comecei a ler, tá, comecei a entender os pontos dele e tudo. E não é difícil não, gente, não é. Pode ficar tranquilo que não é tão difícil assim não. É o sistema monarca e é difícil de entender. Porque é rei, rainha e o príncipe. Obviamente, ele usa muito o termo príncipe. Aí você vai lembrar daquele ditado famoso, os fins justificam os meios, que é o que está aqui que é o que tem atrás desses livros aqui, ó. O fim justifica o meio. É uma síntese maquiavélica, só que não é de Maquiavel. Por incrível que pareça, é uma síntese maquiavélica, mas não é do Maquiavel, tá? Se você já ouviu essa frase aí, não é do Maquiavel, é uma frase maquiavélica, mas não é do Maquiavel, tá bom? E, gente, esse livro aqui, eu achei muito bonito, uma edição de O Príncipe, 500 anos de O Príncipe, uma edição da Pé da Letra, uma edição muito bonita. E a história se passa, obviamente, né, para não enrolar muito aqui, a história se passa na Itália, no século 1500 a 1600. E, gente, como é que eu posso resumir? Maquiavel, Itália, Game of Thrones. Se você já assistiu Game of Thrones, você vai se identificar nesse livro aqui, Maquiavel. Maquiavel é justamente isso daí. É um monte de famílias na Itália. E é tudo dividido. Pá, é norte, sul, leste, oeste de Itália. Cada província, vamos dizer assim. Cada província tem sua família. E Maquiavel falava, tem o Lourenço de Médici, que é o mais famoso, e o Papa, se não me engano, na época, que era o... Francesco Vettori, que é embaixador de Florença junto ao Papa. Tá corrigindo aqui para depois não falar que eu estou falando besteira. Então, esses dois aí são os dois principais do livro que ele cita. Mas, no geral, ele pega muito o tema, muito o lado político. O lado estratégico, acho que é só um capítulo, se não me engano, que ele fala do esquema estratégico, mas é uma coisa breve, não é muito o ponto dele estrategicamente, esse ponto estratégico. Ele pega mais o lado político, mais o Senado que era da época de Roma, né? Ele pega muito essa política que era de Roma. Então ele usa muito o tema, seu príncipe, fazer isso, fazer aquilo, vai dar errado. Uma das coisas que ele cita, que assim, o príncipe tem que ser amado ou tem que ser temido? Entendeu? Mais ou menos onde eu estou chegando. Outro tema que ele também fala o príncipe tem que agradar mais o lado político, o Senado, ou a população. O príncipe tem que conhecer das leis ou tem que alterar as leis? Vocês estão entendendo mais ou menos o raciocínio do que é Maquiavel? Então ele pega muito os dois lados. Você tem que conhecer o terreno, você tem que conhecer a população, você tem que conhecer os costumes, você tem que conhecer as leis do local.
se vale a pena alterar as leis, se vale a pena alterar os costumes que a população já estava acostumado. Outra coisa que é meio polêmica, não é polêmica, mas é uma coisa que ele usa também aqui nesse livro do Maquiavel, é sobre armamento da população. Se a população tem que estar armada ou não. Entendeu? Só que aí vem aquele negócio, se o príncipe é odiado, o que adianta armar a população? Entendeu? Mas só que se a população tiver a favor dele, aí ele arma a população vai ser tipo o primeiro esquadrão dele, para proteger o reino. Agora, se o príncipe é odiado, obviamente a população vai se juntar ao exército inimigo para atacar você e arruinar o seu reino. E aí? Ele usa muito esses temas, Então, generalizando, Maquiavel ele é muito estratégico, tanto politicamente como militarmente. Só que militarmente ele não usa muito aqui no livro. Aqui no livro ele não usa tanto. Ele usa só um capítulo que ele põe como base militar, tipo assim, se a gente está num lugar, como é que a gente vai se defender, como é que a gente vai armar nosso exército. E se o adversário ele fugir, como é que a gente vai cercar, como é que a gente vai perseguir. Então ele usa muito esse tema assim de estratégia militar. Principalmente o território. Se você conseguir conhecer muito o território, é uma vantagem a mais para você, porque aí você consegue cercar o inimigo, porque o inimigo não vai saber de onde você vai atacar, e você conhece toda a região. Então você sabe exatamente o ponto onde você pode cercar o adversário, que aí, já era. Mas, gente, resumindo, Maquiavel, ele é um livro bom para se ler, só que se você não conhecer pelo menos o mínimo de política, se você não entender um pouco de política, você vai ficar meio perdido nesse livro Maquiavel. Mas eu gostei. Porque, gente, às vezes você tem que sair um pouco desse meio, ficar só nos clássicos, livro de autoajuda, livro de romance, migra um pouco para esses pensadores da época. Maquiavel, Aristóteles, Plutão, sabe? Migra um pouco para esses pensadores de época também. Da Grécia Antiga, Maquiavel, que é do ano 1500, 1600, que é mais ou menos a Idade Média. Então, gente, vocês têm que aumentar o seu leque de conhecimento. Não ficar só em uma coisa só. Vou ficar só em livro de ficção científica. Vou ficar só em livro de romance. Vou ficar só em livro policial. Migra um pouco, gente, porque senão fica muito enjoativo. Tudo bem, todo mundo tem um estilo favorito de livro, um gênero favorito de livro. Só que, de vez em quando, migra um pouco, diversifica um pouco. Tem que ter essa diversidade. Entendeu? Você tem que diversificar as coisas um pouco. Ficar só naquilo, chega uma hora que vai enjoar. Você fala, mas não tem mais livro para ler. Então, Maquiavel é um livro que você tem que pôr na sua lista, que você tem que ler. Não é um livro obrigatório, mas é um livro interessante para se ler. Mas eu recomendo para vocês, galera, Maquiavel, 500 anos de O Príncipe. Essa edição é linda, do pé da letra. Mas eu gostei. Maquiavel, gente, dá uma oportunidade. Migra um pouco para esses pensadores de época, vale a pena. É isso daí, galera, esse daí foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal caso você não for inscrito, beleza? E já desejando para vocês um feliz ano novo. Esse provavelmente vai ser o último vídeo de 2023. Agradeço muito por vocês estarem aqui, agradeço aos novos inscritos, aos novos espectadores. E 2024 vai ser o nosso ano, gente. Vai ser o nosso ano de sucesso e glória. Deus, acima de tudo, de todos e todos. E eu dependo de vocês. Porque sem mim, quer dizer, sem vocês eu não sou nada. Porque eu dependo de vocês para fazer sucesso. Entendeu? É nóis, tamo junto e feliz 2024 e até a próxima.